Você já sentiu fome, mesmo com o prato cheio? Não aquela fome física, mas uma que queima por dentro, que corrói, que te faz buscar algo que você nem sabe o nome. Talvez você esteja comendo todos os dias, e ainda assim morrendo de vazio. O que alimenta um império não é o ouro, nem o sangue. É o que está no prato. E hoje, a gente vai abrir a mesa de um homem que teve o mundo, mas nunca se sentiu saciado. Se inscreve no canal e deixa o like, porque essa história vai muito além de Alexandre, o Grande. Ela pode ser a sua. Eles te contaram sobre as batalhas, sobre os cavalos, sobre o mapa vermelho de sangue que se espalhava pelas terras conquistadas. Mas ninguém fala do que ele comia, do que o alimentava, do que sustentava um espírito que nunca conseguia parar. Porque por trás de cada rei existe um prato e um apetite. E o de Alexandre começou antes mesmo dele saber o que era o poder. Ele nasceu envolto em lendas. Alguns diziam que sua mãe foi tocada por Zeus em forma de raio. Outros afirmavam que ele já veio ao mundo com os olhos acesos de ambição. Mas antes de ser rei, Alexandre era só um menino. Um menino que cresceu dentro de um palácio onde tudo parecia dourado por fora e gelado por dentro. O luxo não preenche silêncio, nem abraça quando se tem medo. Seu pai, Filipe II, não era apenas um rei. Era um guerreiro feito de pedra. E pedra não acolhe. Desde cedo, Alexandre foi exposto à presença de homens que só sabiam vencer. Nunca chorar. Nunca hesitar. A mesa do pai era um campo de batalhas veladas. Entre o vinho e o pão, havia lições duras sendo servidas com olhares. Comer em silêncio era sobreviver. E aí vem a parte que quase ninguém conta. Alexandre não era forte. Era sensível, observador, guardava tudo, inclusive a fome. Não só de comida, porque nos dias de guerra o banquete sumia, mas uma fome de pertencimento, de ser olhado de verdade, de ouvir o pai dizer que ele era suficiente. Mas o que vinha eram comparações, críticas, a cobrança de ser mais, sempre mais. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, Alexandre estudava, lia mapas, observava soldados, era treinado para comandar, mesmo que por dentro sentisse que ainda não era nada. E quando se é vazio, se aprende a fingir força. O prato dele, na infância, era raso, não pelo alimento, mas porque tudo era medido, até o quanto ele podia demonstrar emoção. Sua mãe, Olímpia, era o oposto do pai. Misteriosa, devota aos deuses, quase mística. Alimentava Alexandre com mitos. Dizia que ele era descendente direto de Aquiles, fazia rituais. Sussurrava profecias enquanto o alimentava com frutas secas e pão de cevada. Mas mesmo isso, era uma prisão. Porque como se rebela um menino contra o destino que a mãe traçou com sangue e incenso? Alexandre aprendeu cedo que cada garfada podia ter um peso simbólico. Comer como um rei, agir como um semideus, engolir o que não podia questionar. A comida, para ele, nunca foi só comida. Era símbolo, era preparação, era ritual de transformação. Mas no fundo, ele continuava faminto por algo que não se servia em mesa alguma. E assim, ele cresceu, entre um gole de vinho e outro de silêncio. Olhava o pai banqueteando com generais e sonhava em ser visto com o mesmo respeito. Mas também se perguntava, o que esses homens tinham que ele não? Talvez fosse coragem, talvez fosse frieza, ou talvez fosse apenas o tempo. Um tempo que Alexandre queria atropelar com os próprios pés. Ninguém percebia, mas a fome dele era perigosa, porque não era apenas necessidade, era compulsão, era uma urgência contida. Algo que poderia transformar um garoto doce num conquistador incansável. Quando o corpo não recebe carinho, ele busca poder. Quando a alma não é nutrida, ela busca domínio. E foi assim que Alexandre começou a se alimentar de conquistas, mesmo sem saber o gosto delas. A primeira batalha não foi contra o inimigo externo. Foi contra a fome de si mesmo. Contra o menino que precisava provar que era digno, que era forte, que era maior do que todos imaginavam. E ali, entre pedaços de pão e restos de infância, começou a nascer o império que um dia todos temeriam. Porque por trás do guerreiro, ainda morava um garoto esfomeado. Você ainda acha que conhece Alexandre, o Grande? Comenta aqui se isso te despertou. O segundo alimento de um homem nem sempre vem depois do primeiro.
Porque o que Alexandre tomou do peito da mãe não foi só leite. Foi força, foi presságio, foi uma ideia implantada ainda em sua carne crua de menino. Você nasceu para dominar. E isso não vem com ternura. Vem com intensidade. Vem com destino. Olímpia o segurava com olhos que não piscavam, como uma leoa observando seu filhote destinado a caçar o mundo. Os registros contam que ela própria preparava seus alimentos, um gesto raro entre rainhas. Ela cuidava da nutrição como quem escreve um feitiço. Leite de cabra, infusões com ervas sagradas, mel negro misturado com sementes esmagadas. Cada mistura tinha um propósito: fortalecer os ossos, aguçar os sentidos, despertar a grandeza. Mas nenhuma receita curava a dor de crescer carregando um império nos ombros antes mesmo de saber falar. Diziam que Alexandre nunca chorava ao mamar, não por falta de dor, mas por hábito. Desde muito novo, aprendeu a não mostrar fraqueza, nem no colo da própria mãe. Enquanto outras crianças engatinhavam entre brinquedos, ele já era envolvido em mantos reais, ouvindo sobre oráculos e linhagens divinas. O leite que tomava não era doce, era denso, carregado de expectativa, um veneno disfarçado de bênção. Olímpia o chamava de meu raio dourado. Dizia que os deuses o haviam escolhido, e que ele jamais teria permissão para ser comum. Esse amor envolvia, mas também apertava. Alexandre se sentia amado, sim, mas também observado. Era como se a própria infância estivesse sendo vigiada por 1000 olhos invisíveis. E quando se cresce assim, até a inocência vira estratégia. Aos 3 anos, ele já recusava alguns alimentos. Fazia jejum voluntário. Um tipo de disciplina precoce que assustava os servos. Ele dizia que a fome o conectava aos heróis do passado, que comer demais o deixava lento, que o verdadeiro homem devia aprender a suportar a ausência. Um menino, falando como rei. Mas ali não havia magia. Havia apenas carência transfigurada em glória. Os anos se passaram, mas ele nunca esqueceu o gosto das primeiras refeições. O leite amargo, a fruta ligeiramente passada, as ervas que ardiam na língua, a rigidez da mãe ao entregar cada colher. Eram sabores que marcavam a alma, não o paladar. Ele não comia para crescer, comia para se tornar, para cumprir um papel escrito antes mesmo de nascer. E se você pensar bem, talvez seja esse o verdadeiro peso que muitos carregam até hoje. O de se alimentar de expectativas, não de afeto. O de crescer ouvindo, você tem que ser forte, quando tudo o que queria era colo. Alexandre, mesmo cercado por tronos, mastigava dúvidas. Será que eu sou mesmo isso tudo? Será que um dia vou ser digno do que dizem sobre mim? Esse tipo de pergunta nunca foi feita em voz alta, mas ecoava no fundo dos seus pensamentos. E quando a resposta não vinha, ele dobrava a rigidez. Menos risos, menos descanso, mais controle, mais silêncio. Porque quando um menino sente que o amor depende do desempenho, ele se torna implacável, até consigo mesmo. E foi nesse caldo espesso de pressão, mito e silêncio que Alexandre foi fermentando. O corpo crescia, mas a fome interna só aumentava. Porque quanto mais se tentava provar digno da mãe, do pai, dos deuses, menos ele se sentia humano. E é assim que nascem os monstros que o mundo aplaude. Homens que comem o mundo inteiro, e ainda se sentem vazios. Na superfície, era só um menino sendo alimentado, mas nas entrelinhas, era uma alma sendo moldada como argila quente. E quando essa argila endurece, não há mais volta. Não existe império sem ideia. E não existe ideia sem silêncio. Quando Alexandre tinha apenas 13 anos, seu pai decidiu entregar-lhe um presente raro. Não era uma espada, nem um cavalo, era um filósofo, Aristóteles, o maior de seu tempo. E foi ali, em aulas servidas como banquetes mentais, que o garoto deixou de ser apenas carne e osso, e começou a se tornar conceito. A partir dali, cada refeição seria também um exercício de raciocínio. As aulas não aconteciam em salas frias, mas em bosques sagrados, ao lado de fontes. Era lá que, entre mordidas de figos secos e goles de vinho diluído, Alexandre aprendia a duvidar. Aristóteles não ensinava respostas, ele ensinava fome. Fome de verdade, fome de essência, fome de mundo.
E Alexandre, como um poço sem fundo, absorvia tudo com olhos arregalados e mandíbula travada. O mestre observava com atenção. Sabia que aquele garoto tinha sede de poder, mas ainda era cego para as armadilhas do orgulho. Por isso, a cada vez que Alexandre falava com certeza demais, Aristóteles oferecia silêncio como resposta, e isso o irritava profundamente. Ele queria verdades absolutas, mas tudo que recebia era mais perguntas. E aí, aprendeu. A sabedoria também é uma forma de fome. O curioso é que quanto mais se aprofundava nas ideias, mais se afastava das pessoas. O convívio com soldados, servos e até mesmo com o pai se tornava raso. Ele se sentia acima e, ao mesmo tempo, profundamente só. Comer já não era apenas um ato físico, era um ritual de isolamento. Enquanto os outros banqueteavam entre gargalhadas e suor, Alexandre comia sozinho, refletindo sobre destino, justiça, alma. Aristóteles o advertia. O poder embriaga mais rápido que o vinho. E mesmo assim, Alexandre insistia em provar. Não o vinho, mas o limite. Queria saber até onde podia ir, até onde um homem pode se expandir sem se perder. E essa curiosidade se misturava com o gosto dos alimentos, com o aroma das folhas, com o peso do silêncio. Sua mente se afilava como uma lâmina. Havia dias em que ele jejuava por completo, apenas para testar o autocontrole. Em outros, se permitia pequenas indulgências. Um pedaço de queijo curado, uma colher de mel, algumas azeitonas pretas. Mas nunca era por prazer. Era por estudo, por estratégia. Ele observava o efeito de cada substância no corpo e no espírito. Ele não comia, ele analisava, como um alquimista do próprio apetite. Com o tempo, sua visão sobre o mundo se transformou. Já não via terras a serem conquistadas, mas sistemas a serem compreendidos. Aristóteles o fez enxergar o império como um organismo, onde cada parte precisava de equilíbrio. Mas o equilíbrio era justamente o que Alexandre jamais aceitaria, porque dentro dele ainda havia o eco de uma infância faminta. E um homem faminto não para. O mais irônico é que, mesmo com todo esse conhecimento, Alexandre nunca soube lidar com o vazio. Ele o estudava, dissecava, explicava, mas não preenchia. Era como alguém que compreende o veneno, mas continua tomando doses pequenas todos os dias. Filosofia é poderosa, mas não salva. Só mostra as sombras. E às vezes, isso é ainda mais cruel. Aristóteles o amava como se fosse filho, mas sabia que estava criando um titã. E um titã nunca se contenta em ser homem. Ele quer ser Deus. Alexandre estava crescendo com essa ideia entalada na garganta. A de que não bastava saber, era preciso dominar. E o conhecimento, que antes era alimento, virou arma. E foi com essa fome refinada, intelectualizada e silenciosa que ele se levantou da última aula, pronto para sair pelo mundo. Para provar que tudo o que comeu, desde o leite da mãe até as ideias do mestre, não seriam apenas lembranças, mas combustíveis. Ele queria que o mundo o sentisse, que o mundo o devorasse, e que ainda assim ficasse com fome demais. A glória não tem cheiro de rosas. Ela fede a suor, a sangue, a couro molhado e pão embolorado. Quando Alexandre partiu com seu exército para conquistar o mundo, deixou para trás os banquetes dourados da Macedônia. A partir daquele momento, sua comida não vinha de mesas, mas de mochilas rasgadas, de porções frias compartilhadas entre homens sujos e calejados pela marcha. E ele, o rei, comia igual a todos. Não havia privilégios quando a fome apertava. Nada de pratos ornamentados, nem de vinhos delicados. Alexandre mastigava carne salgada demais, pão duro como pedra e vinagre azedo misturado à água, porque era isso que mantinha o corpo em pé. O sabor, irrelevante. Importava a resistência. E resistir era a única forma de vencer. Comer se tornava um ato de sobrevivência, um lembrete constante de que um império só avança com o estômago vazio. Os soldados o observavam em silêncio. Admiravam o fato de que seu líder não exigia luxo, que sua fome era igual à deles, mas havia algo mais ali. Uma presença sombria em seus olhos enquanto mastigava sem pressa, como se aquele pedaço de carne insossa o aproximasse de alguma verdade esquecida. Alexandre parecia confortável na escassez.
como se finalmente estivesse onde sempre pertenceu. Às vezes, no acampamento, ele recusava a comida, jejuava dias, andava sozinho entre as barracas, conversava com seus fantasmas, com as promessas da mãe, com as dúvidas do pai, com as ideias de Aristóteles que ainda martelavam sua mente. O campo de batalha era externo, mas a verdadeira guerra estava dentro dele, e a comida, ou a ausência dela, era só mais uma arma nessa batalha silenciosa. Certa noite, no deserto, os soldados lhe trouxeram um capacete cheio de água, depois de um dia sob sol escaldante. Era tudo o que tinham conseguido encontrar. Alexandre olhou para aquilo como se fosse ouro líquido, mas não bebeu. Derramou a água na areia diante de todos e disse: "Se meus homens não podem beber, eu também não." Naquele instante, ele conquistou mais do que territórios. Conquistou almas. Esse tipo de gesto não era encenação. Era dor real. Era escolha diária. Alexandre acreditava que a privação o purificava, que o tornava invencível. E talvez fosse verdade, porque, enquanto reis morriam por envenenamento nas próprias festas, ele seguia firme, com o corpo marcado pela dureza, e a alma alimentada por convicção. Uma convicção que não vinha de templos, mas de trincheiras. Mesmo assim, havia noites em que o cheiro da fome se misturava ao da morte. Homens morriam aos seus pés com o estômago roncando, e ele, apesar de parecer feito de pedra, sentia. Carregava a culpa como um peso invisível. A glória o custava pedaços, mas ele continuava marchando. Porque parar seria admitir fraqueza. E não havia espaço para isso no prato de um conquistador. Certa vez, encontrou um vilarejo vazio, saqueado antes de sua chegada. Os soldados encontraram apenas um pote de grãos queimados e cascas de frutas. Alexandre comeu aquilo com os dedos, sentado no chão, olhando para o horizonte como se mastigasse o próprio destino. Ninguém falou nada, mas todos entenderam. Aquele homem comia terra, e ainda assim tinha fome de céu. Na guerra, cada refeição é uma escolha. Comer menos para durar mais. Comer o que sobrou. Comer com culpa. Comer com pressa. Alexandre entendia que aquilo fazia parte do ritual. Que o sabor do império começava por migalhas. Que para conquistar o mundo, era preciso antes conquistar a própria fome. E ele estava vencendo, mesmo que por dentro, algo já começasse a apodrecer. E no fundo, talvez essa fosse a verdadeira conquista de Alexandre. Transformar a escassez em força. Fazer do pouco, tudo. E do tudo, só mais uma migalha. A primeira vez que Alexandre entrou em um palácio persa, o ar parecia diferente. Era denso, quase viscoso. Não era o cheiro de ferro e suor que ele conhecia. Era incenso doce, perfume de jasmim, fumaça de canela, carne assando lentamente em brasas de âmbar. O silêncio ali era outro. Não de respeito, mas de prazer. Pela primeira vez, ele sentiu que estava pisando em território onde o poder era servido em travessas. Os persas sabiam banquetear. Eles não comiam, eles cultuavam. Havia frutas cristalizadas em mel, arroz com açafrão brilhando como ouro em brasa, carnes temperadas com especiarias que Alexandre nem sabia nomear. E ele, o homem forjado na escassez, se viu cercado por abundância, tanta que incomodava. Porque o excesso também pode ser violento, principalmente para quem aprendeu a viver com pouco. No começo, ele resistiu. Recusava os pratos mais exuberantes. Dizia que aquilo era luxo decadente, que o homem forte não se curva ao paladar. Mas com o tempo, o cheiro entrou pelos poros. A textura do cordeiro derretendo na boca. O frescor das romãs geladas na língua. O vinho doce que fazia o sangue girar devagar. Aos poucos, ele deixou de lutar contra o prazer e começou a negociá-lo em silêncio. E foi aí que começou a mudança. Pequena, quase imperceptível. Um novo colar, um novo manto, um novo ritual antes das refeições. Alexandre se via nos reflexos dourados dos espelhos persas e gostava do que via. Sentia-se mais que rei. Sentia-se Deus. O sabor exótico não alimentava apenas o corpo, inflamava o ego. E o ego, uma vez embriagado, é quase impossível de voltar atrás. Os generais estranharam. Diziam que ele estava se tornando mole,
que havia esquecido a dureza macedônia. Mas Alexandre não respondia. Só observava. Comia lentamente com a calma de quem já dominou o mundo. E talvez ali esteja a maior armadilha. Quando o homem acredita que venceu tudo, ele se torna refém do próprio conforto. Uma noite, durante um banquete em Susa, ele provou um doce feito de tâmaras, leite e resina de pinheiro. Ao morder, fechou os olhos e sorriu. Era a primeira vez que sorria em semanas. Mas ninguém percebeu o que aquele sorriso escondia. Cansaço, porque o sabor era divino. Mas vinha acompanhado do peso da própria consciência. Ele sabia, quanto mais se permitia, mais se afastava da guerra. E da verdade, porque aquele mundo novo oferecia tudo, menos sentido. Tudo tinha gosto, mas nada tinha propósito. Alexandre começou a desconfiar que talvez estivesse sendo engolido, não por inimigos, mas por perfumes, almofadas, especiarias. A comida que antes era arma, agora era véu. E ele já não sabia se estava saciando a fome ou apenas afogando o vazio. Os banquetes se tornaram frequentes. A cada vitória, uma mesa farta. A cada noite, um novo sabor. Mas a alma, essa não comia. Ficava de lado, observando, esperando por um alimento que não vinha. Porque o que Alexandre realmente queria, nenhum palácio podia oferecer: paz. E a paz nunca foi prato da corte. Paz, quando muito, é migalha. Então, em silêncio, ele começou a temer. Temia não os persas, nem os exércitos inimigos, mas o próprio apetite. Porque agora ele sabia, o homem que come o mundo também pode ser devorado por ele. E havia algo nos olhos de seus servos, um misto de medo e admiração, que confirmava isso. No fundo, Alexandre ainda era o mesmo menino faminto. Só que agora, em vez de pão duro, mastigava luxo. Mas o gosto final era o mesmo, incompleto. E ele começava a perceber que o império mais difícil de governar era o que crescia dentro dele. Quanto mais se tem, menos se sente. E quanto menos se sente, mais se consome. Alexandre, o mesmo que marchava sob sol ardente e dividia a água com soldados, agora comia cercado por dançarinas, músicos e mesas que pareciam altares. O banquete não acabava. A cada dia, mais pratos, mais doçura, mais vinho, mais de tudo. Mas seu rosto já não brilhava como antes. Seu corpo começava a responder com lentidão, a alma com ausência. Era como mastigar fumaça. Ele comia por hábito, não por desejo. E no fundo, sabia. Aquilo era um novo tipo de batalha. Uma guerra contra o excesso. Contra o próprio ego. Agora mimado, embriagado e adorando o som das bajulações. Alexandre, o homem que dominou cidades, começava a ser dominado por travessas, tapetes e mãos que o alimentavam sem questionar. Os antigos companheiros notaram a mudança. Alguns se calaram, outros abandonaram. Porque o homem que dizia desprezar o luxo agora exigia detalhes imperceptíveis. A temperatura do vinho, o grau de maturação da fruta, a origem exata do sal. Detalhes que pareciam inofensivos, mas eram sintomas de um vício maior, o da ilusão. A ilusão de controle absoluto, mesmo quando tudo já estava fora do eixo. Seu corpo, antes moldado pelo rigor, começava a ceder. Surgiam enjoos, fraquezas, uma dor no peito que ninguém conseguia explicar. Mas ele ignorava. Continuava comendo, continuava exigindo, continuava sorrindo com os dentes cerrados de quem finge que tudo está sob controle. Porque admitir fraqueza seria morrer antes da hora. E reis não morrem, não diante da corte. Certa tarde, durante um banquete com reis derrotados, Alexandre teve um colapso. Breve, quase imperceptível, mas real. Seu olhar apagou por segundos. As mãos tremeram. Um pedaço de carne caiu do garfo. E por um instante, o salão inteiro silenciou. Foi rápido. Ele se recompôs. Fez piada. Mas algo ali tinha quebrado. O corpo estava começando a gritar o que a mente insistia em calar. A prisão da abundância é silenciosa. Não tem grades, tem tapetes, não tem correntes, tem coroas. E Alexandre, agora sentado em tronos que nunca pediu, se via cercado de tudo, menos liberdade. Cada novo sabor era uma corrente.
cada banquete, um laço. E o homem que outrora cuspia o excesso, agora dependia dele para manter a própria máscara em pé. Ele já não lembrava o gosto da fome verdadeira, aquela que arde nos ossos e afia o espírito. Tudo era anestesia. Mastigar virou rotina. Comer, um disfarce para não sentir o vazio crescendo dentro. O império era dele, mas seu interior era território inimigo, invadido, saqueado por luxos que antes desprezava e agora precisava para continuar respirando. Em noites solitárias, ele pedia que os servos retirassem tudo. Ficava sozinho, com um único prato simples à frente. E mesmo assim, não comia. Ficava apenas olhando, pensando em como chegou ali, em como um garoto faminto por respeito se tornou um homem que mastigava ouro e não sentia mais o gosto da vida. Porque o verdadeiro veneno dos reis não está no cálice, mas no hábito, no conforto que emburrece, no luxo que embriaga, no excesso que paralisa. E Alexandre, por mais glorioso que parecesse, já estava sendo comido por dentro. Não por inimigos, mas por tudo aquilo que conquistou. O silêncio de um rei vale mais que 1000 espadas. E o silêncio de Alexandre, naquela fase, era ensurdecedor. Os salões ainda estavam cheios, as bandejas pesadas, os servos atentos. Mas ele murchava, um pedaço por vez. Não era mais fome, era repulsa. Repulsa ao que o mundo oferecia, e principalmente ao que ele havia se tornado. O homem que conquistou o mundo agora mal conseguia olhar para o próprio prato. As refeições viraram rituais mecânicos. Ele sentava, ouvia as músicas, fingia prazer, mastigava lentamente. Mas os olhos vagavam, como se procurassem alguma lembrança perdida nos cantos da memória. Um sabor real, uma emoção de verdade. Mas só havia oco, um buraco que nenhuma iguaria preenchia. O estômago do rei estava cheio de tudo, menos de sentido. Os médicos diziam que era uma doença estomacal. Outros falavam em feitiço. Mas Alexandre sabia, não era físico, era espiritual. Era o corpo finalmente reagindo a anos de engolir mais do que precisava. Não alimentos, mas decisões, mortes, expectativas. A digestão da glória cobra caro. E ele estava pagando. Em silêncio, em náuseas, em insônia. Às vezes, passava dias sem comer. Outras, devorava tudo em minutos, como se quisesse acelerar o fim. O vinho já não trazia calor. Os doces causavam enjoo. A carne parecia borracha. E as noites, longas demais. Ele andava sozinho pelos corredores do palácio, pisando sobre tapetes que abafavam seus passos e pensamentos. E sentia, não era mais dono de si. Era um boneco glorioso com a alma engasgada. Em um desses passeios, parou diante de um espelho polido de prata. O reflexo mostrava um rosto pálido, cansado, olhos vazios, barba descuidada. Não havia mais o jovem que um dia marchava com os deuses no olhar. Havia um homem, exausto. A fama, o luxo, os exércitos, tudo isso o alimentou por fora. Mas por dentro, restava apenas um grito mudo. Os generais pediam decisões. Os embaixadores exigiam presença. Os aliados aguardavam palavras, mas Alexandre mal conseguia respirar. Como dar ordens quando se sente prisioneiro de si mesmo? Como manter um império em pé quando o rei desmorona em silêncio? Ele mastigava folhas de menta para acalmar o estômago, mas nada acalmava o que queimava dentro. O vazio de ter vencido o mundo, mas perdido a si mesmo. Num momento de lucidez, mandou cancelar um banquete inteiro. Pediu que todos fossem embora. E ali, sozinho, sentou diante de uma mesa vazia. Nada. Nenhum prato, nenhum copo. Apenas ele e o eco. E percebeu, talvez aquela fosse a refeição mais honesta de sua vida. Porque o vazio finalmente tinha forma. E ele estava disposto a encará-lo. Mas a verdade é que poucos homens têm coragem de olhar para dentro por tempo demais. Alexandre não suportou. Voltou a se distrair, a se rodear de comidas, sabores, perfumes, porque mesmo vazias, as distrações ainda entorpecem, ainda sustentam o corpo por mais um dia. E no fundo, ele só queria isso, mais um dia. Não para viver,
mas para evitar o fim. E aí mora a tragédia. O homem que recusou água para não ofender os soldados, agora se afogava em abundância para não encarar a própria solidão. Um império inteiro podia obedecê-lo. Mas ninguém podia digerir aquele vazio por ele. Nessa noite, o rei dormiu tarde. O palácio estava mergulhado em uma penumbra estranha, como se a própria lua tivesse recuado. Alexandre não comeu nada naquele dia, nem tocou o vinho. Apenas deitou, com a mente exausta e os ossos pesados. E ali, no silêncio do quarto onde tantos reis haviam morrido antes dele, sonhou. Mas não foi um sonho qualquer. Foi um aviso, um presságio, um banquete. Ele estava em um salão enorme, um lugar que não reconhecia, mas que parecia familiar. O chão era feito de mármore escuro. As colunas subiam até desaparecer na sombra. No centro, uma mesa infinita, incontáveis cadeiras, incontáveis pratos. Mas ninguém comia. Todos apenas olhavam para ele. Rostos conhecidos e desconhecidos. Povos conquistados. Generais mortos. Crianças. Rainhas. Até seus próprios pais estavam lá. Imóveis, em silêncio. Alexandre estava nu, sentado à cabeceira. Não por vergonha, mas por desamparo. Olhava para a comida diante de si. Frutas perfeitas, carnes que ainda fumegavam, doces impossíveis. Tudo belo, tudo intocado, mas algo o impedia de estender a mão. Seu corpo não obedecia. A fome era gigante, mas o gesto, travado. E os olhares não piscavam, como se todos esperassem por algo. Uma fala, uma confissão, uma entrega. Ele tentou se levantar, mas os pés estavam presos ao chão. Tentou gritar, mas a voz sumira. O único som era a respiração coletiva da multidão silenciosa. E então, no centro da mesa, viu um objeto que não deveria estar ali. Sua coroa, ensanguentada, gotejando sobre o pão. Aquilo o paralisou, porque entendeu, naquele instante, que aquele não era um banquete de celebração. Era um funeral. O dele. Mas onde estavam os sinos? Onde estavam os sacerdotes? Onde estavam os servos chorando nos cantos? Não havia choro. Não havia som. Apenas expectativa. Um suspense que congelava a alma. E então uma criança se levantou. Caminhou lentamente até a mesa. Pegou uma uva. Comeu. Sorriu. E sumiu. Alexandre chorou. Não sabia por quê, mas chorou. Pela primeira vez em muitos anos. Nesse sonho, ele entendeu o que nunca entendeu acordado. O império era sua prisão. A fome era dele. A mesa, sua sentença. Porque tudo o que conquistou não o alimentava mais. E talvez nunca tivesse alimentado. Eram vitórias vazias servidas em travessas de ouro. E o verdadeiro banquete da alma. Ele recusou todas as vezes em que deixou de sentir, de amar, de ser humano. Acordou encharcado em suor. Os lençóis grudados ao corpo. O quarto gelado. As mãos trêmulas. Levantou sem fazer barulho. Caminhou até o terraço. Olhou para o céu. Nenhuma estrela. Só uma escuridão espessa, densa, silenciosa. Como se o mundo tivesse parado de respirar. Sentiu o peso do sonho ainda em cima do peito. Mas não falou nada. Não contou a ninguém. Apenas pediu silêncio. No dia seguinte, recusou o banquete do palácio. Mandou trazer pão simples, água pura, frutas frescas. Os servos se entreolharam, assustados. Acharam que era um novo ritual. Mas não era. Era saudade. De algo que ele nunca teve. Alexandre queria lembrar o gosto do essencial. Do real. Do que alimentava. Antes que o mundo o engolisse. Mas já era tarde demais. O corpo havia aprendido a desejar o luxo. A alma, a suportar a máscara. E mesmo ali, com um prato modesto diante de si, ele sabia. Nada mais teria gosto. Porque o sonho não era ilusão. Era profecia. E a profecia já estava em andamento. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Os banquetes pararam. As dançarinas desapareceram dos salões. Os músicos foram dispensados. Alexandre, o Grande, pediu que a corte fosse mantida à distância. Queria comer sozinho, sentado no chão, sem pompa, sem coroas, sem ninguém olhando.
Era como se ele quisesse apagar tudo, como se estivesse tentando voltar, mesmo sabendo que isso era impossível. Ele pediu pão de cevada, o mesmo que os camponeses comiam nos vilarejos esquecidos, raízes fervidas, um pouco de azeite e água da fonte, sem misturas, sem taças luxuosas. Os cozinheiros ficaram confusos, serviram com medo, e ele, ao colocar o primeiro pedaço de pão na boca, fechou os olhos por alguns segundos. Não era pelo sabor, era pela memória. Era como morder o passado. Mas havia algo cruel nesse gesto. Porque mesmo comendo como um homem simples, ele já não era simples. O corpo estava inchado de vinho, de rituais, de anos e anos de fartura acumulada. O sistema dele já não aceitava a pureza. O estômago se revirava. A língua estranhava a textura. E aquilo que deveria trazer alívio, trazia dor. Ele queria voltar, mas o caminho já estava fechado. Alexandre tentou insistir. Repetiu a refeição no dia seguinte. E no outro. Às vezes sozinho, outras ao lado de velhos soldados que ainda comiam como antes, com as mãos, sem palavras, com fome real. Mas ele percebia algo diferente em si. A comida não descia como antes. O corpo tremia, o rosto suava. Era como se o próprio organismo se revoltasse contra aquele retorno. Como se dissesse: você traiu isso. Agora não merece mais. E essa traição não era só alimentar. Era simbólica. Ele sabia. Sabia que havia escolhido o trono, o luxo, o aplauso. Sabia que, em algum ponto da jornada, abandonou tudo que era essencial para sustentar a máscara de Deus. E agora, diante de um prato pobre, sentia vergonha. Vergonha de ser quem se tornou. De ter se afastado tanto, a ponto de não conseguir mais voltar inteiro. À noite, revirava-se na cama com dor de estômago. Às vezes, vomitava em silêncio, escondido dos servos. Outras, chorava baixinho, tentando engolir a verdade que ardia mais que qualquer tempero persa. Ele estava morrendo. E não era pela comida. Era pela ausência dela. Pela falta do que ela representava. A conexão, o afeto, o chão, a humildade, a fome que une, não que separa. Certa tarde, reencontrou um velho general da juventude. Sentaram juntos sob uma árvore. Comeram pão e queijo seco. E o velho riu, dizendo: esse é o sabor da vitória, meu rei. Alexandre não respondeu. Só olhou para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com verdade. Porque naquele momento, por mais breve que fosse, ele sentiu. Sentiu algo real atravessar o corpo. Mas foi passageiro, como tudo que é verdadeiro demais para durar. No dia seguinte, as dores voltaram. Os conselheiros insistiam para que voltasse aos banquetes. Diziam que aquilo o estava enfraquecendo. E ele cedeu. Não por prazer, mas por cansaço. Porque lutar contra o próprio passado é mais difícil que conquistar cidades. E assim, aos poucos, o pão rústico foi substituído pelas frutas exóticas, a água pela taça de prata, a simplicidade pelo disfarce. Mas ele sabia que havia tocado um ponto sem volta. E por mais que voltasse a comer como rei, algo dentro dele já estava irremediavelmente faminto. Era manhã em Babilônia. O sol nascia pálido, filtrado pela poeira quente das muralhas. Os criados preparavam o salão para mais uma refeição cerimonial. Mas Alexandre recusou tudo. Mandou esvaziar a mesa. Mandou saírem todos. Queria ficar só. A febre já o tomava há dias. O corpo tremia. Os olhos ardiam. Mas naquele dia, ele pediu algo simples. Pela última vez, pão escuro, um pouco de vinho e uma romã. Foi tudo. Sentou à sombra, numa varanda silenciosa, observando o horizonte como se esperasse alguém que nunca viria. Os dedos tremiam, mas ainda tinham força para partir a fruta ao meio. O líquido rubro escorreu pelas mãos como sangue fresco, e ele olhou para aquilo com espanto, como se ali estivesse o próprio destino. Mordeu devagar, sentiu o amargo do fundo da casca, o doce da polpa, a acidez final na garganta, e fechou os olhos. Não era apenas uma romã,
era símbolo, era memória, era império. E naquele momento, ele entendeu. Não havia mais o que conquistar. Não havia mais onde chegar. E o sabor da fruta era o mesmo sabor do fim. Bonito, frio, silencioso. Dizem que os deuses abandonam os homens antes da morte. Mas ali, naquela varanda, não havia deuses, nem vozes, nem pássaros. Apenas o vento seco e o som do próprio coração batendo devagar. Alexandre pegou o pão com dificuldade. Levou à boca, mas não mastigou. Ficou com ele ali, parado, como quem tenta guardar a última sensação de solidez antes do vazio. Ninguém sabe ao certo quanto tempo ele ficou assim. Os guardas não se atreveram a interromper. Os servos apenas observavam de longe, com olhos baixos. A cidade seguia, viva, agitada, ignorando que ali, naquele canto isolado, o maior conquistador da história mastigava sua despedida. Quando voltou ao quarto, já era outro, mais leve, mais pálido, com um cansaço que parecia não ser só físico. Deitou, respirou fundo, pediu que apagassem as velas, que fechassem as cortinas, que deixassem tudo como estava. E então disse uma frase que ninguém esqueceu. Agora, basta. Palavras simples, secas, mas que diziam tudo. Horas depois, começou a delirar. A febre subiu. A lucidez se dissolvia como vinho no pano. Chamou pelos generais. Quis nomear um sucessor. Mas as palavras não saíam. A boca secava. O rosto afundava. Os olhos já não viam mais. O pão continuava ali, sobre a mesa ao lado, intacto. E a romã ainda sangrava sobre a madeira. A última refeição de Alexandre foi um retrato. Um retrato do homem que teve tudo. E terminou com quase nada. Não havia multidão gritando seu nome. Não havia brinde. Só ele, o pão, a fruta e o silêncio. Um império inteiro, reduzido a um prato com sementes vermelhas. Uma história que termina não com glória, mas com um suspiro. Talvez seja esse o fim de todo conquistador. Não morrer em batalha, mas à mesa, cercado por tudo o que construiu. E finalmente percebendo que nada daquilo era alimento. Se isso fez sentido para você, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Na manhã seguinte, a cidade acordou tensa. Boatos já corriam pelas ruas de Babilônia. O rei estava doente, mas ninguém ousava usar a palavra morte. Porque quando um deus adoece, o mundo treme. Os conselheiros se reuniram. Os generais discutiam em voz baixa. E os sacerdotes olhavam para o céu como se esperassem um sinal. Mas o sinal estava ali, dentro do palácio, gemendo baixinho entre lençóis suados. Os médicos vieram de todas as partes. Eram os mais sábios da época. Homens que curavam com raízes, com pedras, com orações e bisturis. Cada um com sua receita. Mas nenhum conseguia explicar. O corpo de Alexandre oscilava entre calafrios e febres ardentes. A pele, antes vibrante, empalidecia como mármore molhado. A respiração ficava curta. Os olhos, turvos. O rei se apagava. Tentaram sangrias, óleos aromáticos, chás escaldantes. Nada funcionava. Os deuses estavam calados. A ciência, impotente. O rei tremia de frio mesmo sob mantos espessos. Vomitava ao menor gole de água. Rejeitava tudo. E o mais estranho, ninguém ouvia dele uma única queixa. Ele aceitava o colapso como quem aceita o fim de uma viagem longa. Como quem sabe, há muito tempo, que isso aconteceria. E talvez essa seja a parte mais trágica, porque Alexandre não foi surpreendido. Ele sentia já há meses que o corpo não acompanhava mais a alma, que a chama que o movia desde criança estava fraca, que o sangue queimava por dentro de forma diferente, que a grandeza tinha prazo. Ele sabia, só não dizia, porque certos reis não anunciam sua queda. Eles caem em silêncio. Os soldados se revezavam nas portas do quarto, esperando uma ordem, uma palavra, um gesto. Mas o rei não comandava mais. Apenas sussurrava nomes que ninguém reconhecia. Lembranças de infância. Frases em grego antigo. Chamava pelo pai, pela mãe, por Aristóteles. E às vezes, apenas chorava. Não com lágrimas, mas com a alma. Como se dentro dele houvesse um menino que nunca foi ouvido.
Um dia, delirando, pediu para que levassem embora todas as bandejas do quarto. Não queria mais comida, nem água, nem som, só escuridão. Os servos, assustados, obedeceram. E ali, naquele quarto abafado pelo medo, Alexandre deixou de ser o conquistador. Passou a ser apenas um corpo lutando contra si. Uma chama tentando não se apagar antes da hora. Os rumores cresceram. O povo rezava. Os sacerdotes acendiam velas, mas nada adiantava. E no fundo, ninguém queria admitir. Mas todos sabiam. Algo muito maior que a medicina estava em jogo ali. Era como se o universo estivesse recolhendo o que emprestou. Como se o próprio tempo estivesse esvaziando os bolsos e deixando Alexandre nu, frágil, humano. No 10º dia de febre, ele tentou se levantar. Queria andar. Queria olhar o mundo uma última vez. Mas caiu no chão de pedra, sozinho, sem forças. E mesmo ali, caído, suando, fraco, ainda parecia imenso, porque mesmo no colapso, ainda era Alexandre. Mas os olhos já não tinham luz, tinham silêncio. Os médicos desistiram. Não havia mais nada a fazer. O rei, o deus, o titã, estava indo. E nenhum feitiço, nenhuma lâmina, nenhuma oração poderia impedir. Porque há dores que não têm cura, feridas que não são visíveis, e quedas que acontecem muito antes do corpo tombar. Alexandre já havia caído há muito tempo. O mundo só estava percebendo agora. O quarto escureceu mais rápido naquele fim de tarde. As cortinas foram fechadas, não por ordem do rei, mas por instinto dos servos. Eles já sentiam. A morte não bate à porta de reis. Ela entra sem pedir licença, como se fosse parte da corte. Alexandre estava deitado, olhos semicerrados, respiração lenta. O corpo, antes temido nos campos de batalha, agora mal conseguia sustentar o próprio peso. Foi nesse momento que os generais se aproximaram. Um a um, ajoelharam ao lado da cama. Queriam a resposta. A pergunta era simples, mas a resposta custava ao mundo. Quem herdaria o império? Quem governaria metade da terra? Era a última chance. O rei ainda respirava, ainda via, ainda estava ali. Mas o tempo escorria. Alexandre tentou falar. Os lábios se moveram. O olhar oscilava entre lucidez e sombra. Alguns dizem que ele tentou sussurrar um nome: Crateros. Outros juram que balbuciou, o mais forte. Mas o que todos concordam é que ninguém entendeu. Ninguém ouviu com clareza. A última palavra do homem mais poderoso da história foi engolida. Engolida por um corpo que já não obedecia, por uma garganta seca, por uma alma exausta. Aquilo que deveria selar o destino do mundo desapareceu no silêncio de um quarto abafado. Os generais se entreolharam, em pânico, mas não ousaram insistir. A decisão final foi o vazio. E o vazio, mais uma vez, venceu. Esse momento foi o verdadeiro colapso, porque o império não caiu quando Alexandre morreu. Caiu quando ele silenciou, quando não teve mais força para decidir, quando o homem que sempre soube o que queria, finalmente hesitou, não por dúvida, mas por rendição. Pela primeira vez, Alexandre aceitou que não era eterno, e ali, entregou. Nos minutos seguintes, a respiração enfraqueceu. O suor escorria como água de fonte vazando pelas pedras. Os olhos se fixaram num ponto distante, talvez algo que só ele via. Um rosto antigo, uma lembrança esquecida, um lar que nunca existiu. E então, cessou, sem barulho, sem alarde, sem aviso. O quarto ficou mudo. Não houve gritos, nem coroa passando de mão em mão. Houve só a presença brutal da ausência. O corpo de Alexandre ainda estava quente, mas o mundo já era outro. Um mundo órfão de comando, de direção, de sentido. E naquele vácuo, nasceu o caos. Porque quando um império depende de uma única voz, o silêncio vira sentença. Os registros tentam reconstruir o que ele disse. Historiadores discutem, teorias surgem, mas a verdade é cruel. Ele morreu sem dizer. Porque algumas verdades não nascem para ser pronunciadas. Elas morrem sufocadas, como sementes que nunca viram terra. E talvez essa tenha sido sua maior lição. A de que até os maiores terminam engasgados com o próprio destino. O corpo de Alexandre ficou ali, imóvel, pesado, sem donos.
Durante dias, ninguém ousou tocá-lo. Os generais discutiam, os sacerdotes murmuravam, o povo esperava, mas o corpo não apodrecia. E isso causou espanto. Diziam que era sinal divino, que os deuses estavam preservando o rei, que sua carne era sagrada. Mas ninguém cogitava a verdade mais simples. O corpo de Alexandre estava frio e vulnerável. O tempo passava, e com ele, o império começava a rachar. Disputas, intrigas, silêncios cada vez mais perigosos. Mas ali, no centro de tudo, jazia o cadáver de um homem que um dia moveu o mundo. Sem coroa, sem palavras, sem herdeiros. Apenas pele, osso e um silêncio que apodrecia devagar. O rei, que um dia voou acima dos homens, agora estava ao alcance dos vermes. Porque eles vieram, lentamente, invisíveis no início, microscópicos, silenciosos, mas inevitáveis. A carne, mesmo divina, não escapa da decomposição. E Alexandre, com toda sua glória, com toda sua lenda, com todos os nomes entalhados em pedra, começou a se dissolver, não em fogo, mas em líquidos, em odores, em restos, em poeira. E talvez esse tenha sido o castigo final. Não morrer em batalha, como Aquiles, não cair pelas mãos de inimigos, mas ser comido aos poucos, sem resistência, por formas de vida que jamais sentiriam medo de reis. Os vermes não pedem permissão, não fazem reverência, apenas chegam e transformam o orgulho em lama. Seu corpo foi embalsamado tarde demais. E mesmo assim, os rumores persistiram. A pele já tinha manchas, os olhos secos, os órgãos partidos. A lenda que resistia em pergaminhos e cantos, agora escorria entre panos e ungüentos. E o que restava? Uma caixa dourada, um nome pesado, um rastro de sangue e sal. O sarcófago foi construído com luxo, ouro, pedras preciosas, símbolos sagrados. Mas ali dentro, o conteúdo era igual ao de todos os homens. Carne morta, dentes quebrados, ossos que estalam, e um silêncio absoluto. O império chorava, mas chorava pelo mito, não pelo homem, porque o homem nunca foi realmente conhecido. Aqueles que o seguiram tentaram preservar sua imagem, mas bastou uma geração para que os pedaços do império fossem repartidos como fatias de pão velho, cada general pegando o que podia, cada reino tentando honrar uma memória que já fedia. Porque o cheiro da morte não respeita legados. Ele vaza pelas frestas mais sagradas. E assim, Alexandre, o invencível, o iluminado, o Deus em carne, foi reduzido à mais cruel das verdades. Pó. Aquilo que não reina, que não brilha, que não lidera, apenas se espalha. A maior conquista que restou foi ter provado que nem o maior dos homens escapa do ciclo. O ciclo que começa com fome e termina com decomposição. Porque no fim, todo conquistador vira banquete, não para reis, mas para os vermes. E esses não têm medo de coroa. Você achou que essa história era sobre ele, né? Alexandre, o grande, o rei, o mito, o conquistador. Mas a verdade é que sempre foi sobre você. Porque talvez você também esteja comendo todos os dias aquilo que vai te destruir. Não carne, não pão, mas distrações, vícios, silêncios, medos disfarçados de força. Pequenos pedaços de morte servidos como rotina. Você se alimenta do quê? De reconhecimento? De aprovação? De curtidas que duram 3 segundos? De tarefas repetidas que anestesiam a alma? Porque o que Alexandre devorou não foi só o mundo, foi a si mesmo. E você, sem espada, sem coroa, está fazendo o mesmo. Um garfo por vez, um scroll por vez. Uma promessa não cumprida por dia. E assim como ele, você talvez já não sinta o sabor. Mastiga porque é o que aprendeu. Porque disseram que era preciso. Porque te ensinaram que ter é mais importante do que ser. Mas no fundo, há um vazio crescendo. Discreto, insistente. Um espaço que nem sucesso, nem luxo, nem metas preenchem. E você sente, mas finge que não. Você também está cercado de banquetes. Só que eles não estão em mesas. Estão nas telas, nos vícios invisíveis. Na pressa, na comparação. E quanto mais você come, menos sente. Mais precisa, mais se perde. Até que um dia, se olha no espelho e não reconhece mais o rosto que te encara.
Um rosto cansado, inchado, silencioso. E aí vem a pergunta: do que você tem se alimentado? E mais importante, o que está te alimentando? Porque todo apetite tem uma origem. E quase sempre ela é emocional. E ninguém te ensinou a lidar com isso. Então você substitui, compensa, desvia. E no fim, está tão cheio que transborda. Mas por dentro, segue vazio. Você acha que é diferente dele? Que não vai cair? Que pode continuar enchendo seu prato com excessos emocionais e sobreviver ileso? A história diz o contrário. O corpo cobra, a alma cobra, a vida cobra. E quando a conta chega, não adianta mais buscar pão rústico e água pura, porque o gosto real você esqueceu. E o mais cruel de tudo, talvez você nem perceba, porque o vazio é silencioso. Ele não grita, ele te embala, te embriaga, te convence de que está tudo bem, até que um dia você acorda e já é tarde. Já não há mais o que sentir, só seguir no automático, como um rei marchando para um trono vazio. É por isso que essa história importa, porque ela é um espelho, um aviso, um pedido de socorro vindo de séculos atrás. Alexandre morreu mastigando silêncio. E você? Talvez esteja vivendo do mesmo cardápio. No fim, Alexandre não morreu de guerra, nem de veneno, nem de febre. Ele morreu de fome. De uma fome que ninguém conseguia ver. Uma fome que vinha de dentro, que não se saciava com carne, nem com ouro, nem com mapas riscados a sangue. Era a fome de alguém que queria entender o que havia além de si. E nunca conseguiu, porque o mundo foi rápido demais, alto demais, vazio demais. Naquele quarto silencioso, o prato já estava frio, o pão endurecido, a romã oxidada, a boca seca, o corpo imóvel. E tudo o que um dia foi conquistado já não fazia sentido. Nem coroas, nem títulos, nem lendas. Restava só o que sempre restou em todos nós: silêncio. Um silêncio denso, pesado, absoluto. O único som que resta quando a alma finalmente para de gritar. E é aí que está o sabor final. Porque o fim nunca tem gosto de tragédia. Tem gosto de arrependimento, de ausência, de uma vida que foi preenchida por tudo, menos pelo essencial. Alexandre venceu batalhas que ninguém ousaria, mas perdeu a única que importa, a de sentir verdadeiramente, de estar presente, de se permitir ser homem, antes de tentar ser Deus. Talvez o sabor do império fosse esse o tempo todo, metálico, seco, abafado, um gosto que ninguém percebe enquanto está vivo, mas que se instala quando já não há mais o que fazer, quando já não há como voltar. E se você chegou até aqui, talvez sinta o mesmo gosto no fundo da garganta. Aquele incômodo discreto que diz: tem algo faltando. Porque essa história não termina com ele. Termina com você, com sua rotina, com seus silêncios, com suas escolhas, com seus vazios cuidadosamente escondidos atrás de metas, status, aparência. Você pode continuar comendo o que te oferecem, pode seguir engolindo tudo que afasta o desconforto. Mas uma hora, a conta chega, e ela sempre cobra em silêncio. Talvez seja a hora de mudar o cardápio, de trocar excesso por presença, ruído por quietude, aparência por essência. Não é fácil. Nunca foi. Mas ou você começa a escolher o que te alimenta, ou vai continuar alimentando aquilo que vai te devorar. Porque no fim, todos temos fome. A diferença é o que colocamos no prato. E se essa história te deixou inquieto, é porque alguma parte de você ainda está viva, e sente, e quer mais. Não mais do mundo, mais de si, mais verdade, mais chão, menos ouro, mais alma.